A notícia que nenhum jornalista poderia prever. As redações de todo mundo pararam naquela manhã de 11 de setembro de 2001. Nas ruas, perplexidade. Televisores do mundo inteiro assistiam à mesma imagem. Que parecia ficção, acontecia de verdade. O portal PUC Rio Digital entrevistou os jornalistas brasileiros que entraram para a história depois de participarem da cobertura dos atentados terroristas. Fomos a redações e também conversamos via internet com esses profissionais. Foram imagens e narrativas eternizadas na memória dos brasileiros. Eu acho que as pessoas talvez tivessem a consciência de que era a maior notícia que elas jamais haviam dado e que possivelmente jamais darão ao longo das suas vidas e carreiras. Era uma cidade de pânico, todo mundo com medo. O mundo era um até hoje e agora é completamente outro, né? Não existe mais, né, o todo-poderoso. Qualquer um pode estar vulnerável, né? Então, 10 anos depois, eu acho que a insegurança ainda é muito grande. A paranoia eu acho que diminuiu, mas a insegurança é para sempre. Um dia, digamos, como qualquer outro, né? O meu primeiro jornal era o Jornal das 8 da manhã. E segui, me arrumei, fiz o Jornal das 8. Eu fui a pé para o escritório, porque era um dia tão bonito, fui a pé, aproveitando ainda o finzinho de verão já. Aí, no meio do caminho, eu vi umas pessoas nas esquinas já comentando assim, eu ouvi o que era, eu falei assim, um avião bateu no World Trade Center. Tudo bem, eu continuei andando, achei o aviãozinho, deve ter sido um avião teco-teco. Eu fui para a academia de ginástica de manhã e de repente achei estranho, porque as esteiras estavam todas vazias e aquelas televisões que ficam na frente das esteiras, todo mundo tinha aumentado o volume de uma. Tocou meu celular. Maria, vem correndo para cá, que aconteceu um impacto no World Trade Center. Nós tínhamos que fazer uma chamada, mais ou menos por volta de 11 horas, eu estava me preparando. Aí, se eu não me engano, 10 para as 10 da manhã, a nossa editora internacional, que era a Márcia Motti, ela chamou e disse, olha, tem avião que bateu no prédio em Nova York. O Calil, que era o editor-chefe do horário na época, disse, vai lá que tem um incêndio no World Trade Center, Eu, ai meu Deus, de novo coisa em Nova York. Interrompemos a programação para informar que o World Trade Center em Nova York está em chamas. E eu fiquei vendo que já tinha acontecido o primeiro impacto. Todo mundo achando que era um acidente, lamentável acidente, se falava em monomotor, ninguém entendia nada, muito menos eu. E aquela cena impensável, né? O World Trade Center, a torre pegando fogo. Eu literalmente fui correndo até o escritório para poder pegar a câmera e sair correndo lá para o World Trade Center. E a gente começou, olha, um incêndio numa das torres do World Trade Center. Eu não sei, eu acho que a gente nem raciocina direito, a gente não sabe nem o tamanho do problema, para dizer a verdade. Eu não levei um susto tão grande assim nesse primeiro impacto, até porque você não acredita, né? A gente fala, não, que isso? O que está acontecendo? No início era aquela história, um avião de pequeno porte, um bimotor, me lembro muito disso. Aí, aos poucos, começamos a conversar por telefone com os nossos correspondentes, e então teve-se a noção de que um avião havia batido na torre. E aí todo mundo, poxa, mas que estranho, um Boeing errar a rota, como é que um Boeing chega tão perto, né, sobre Nova York, voa tão baixo a ponto de bater num arranha-céu, que história é essa? Mas não se sabia nada de atentado terrorista. Por enquanto, era um acidente, né? Todo mundo imaginava que fosse isso, embora bastante improvável. Nisso, vem o segundo impacto, que todo mundo achou que era replay. Então ficou aquele burburinho. Gente, mas parece outro avião. Não, que outro avião? E só ficou claro realmente que era um atentado, quer dizer, que era alguma coisa muito fora do normal, quando o outro avião chegou à outra torre. Que ninguém pensava que aquilo pudesse ser terrorismo. Gente, era impensável nos Estados Unidos, em Nova York, na ilha de Manhattan. O que você está vendo aí, a fumaça que se ergue agora do chão, é o resultado dos escombros do desabamento de uma das torres gêmeas do World Trade Center, o que acaba de acontecer neste momento. Uma delas permanece de pé. A segunda torre, atingida pelo avião terrorista, caiu.
O cheiro já era terrível, aquele cheiro de coisa queimada, entendeu? Fumaça, e as pessoas correndo e praticamente todo mundo correndo ao contrário. Nós tentamos chegar próximo ao World Trade Center, o mais próximo possível. E foi muito rápido, aí a notícia do outro avião, e Pentágono e tal coisa, e aí pronto, aí deu um certo, acho que, pânico em todo mundo, mas a gente que estava no ar não podia entrar em pânico. E você recebe cacos. Então você vai organizando o pensamento. Olha, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Cabul, Afeganistão. Você vai juntando quebra-cabeça. Ninguém falava em Afeganistão naquela época. Volta de 10h20, 10 e pouco da manhã, nós entramos e não saímos mais. Eu me levantei da cadeira, acho que eram umas 3 horas da tarde. Assim que eu tomei a palavra, não sei se era meio-dia, 1 da tarde, eu fiquei 10 horas no ar. E eu me lembro que a gente ficou ao vivo direto, dias seguidos, direto, de 7 da manhã até 1 da tarde. Você ver ao vivo aquelas imagens de Nova York coberta pela poeira, aquelas pessoas saindo, gente correndo pela rua sem o menor rumo e sem ideia do que estava acontecendo, mostrando pela primeira vez a fragilidade do Império Americano, aquilo realmente foi chocante. Tem imagem? Vai explicar o quê? Um montão de gente suja chorando, bombeiro desaparece. Vai explicar o quê? Fica. Respeito e silêncio. O mais marcante, o mais grandioso, o mais importante, o mais grave, o mais tudo. Quando eu entendi que aquilo não era uma história lá atrás, era a história sendo feita ali, né, naquele momento que ia me afligir e afligir as novas gerações, eu falei, gente, isso é um momento histórico. Isso é incrível. Nunca vi um sentido de nacionalismo americano. Todo mundo começou a botar bandeira no carro e botar estiar, dizendo que era americano. E todo mundo, entendeu, torcendo para tudo dar certo. Não houve, né, na história contemporânea, talvez um fato, num único dia, em tão poucas horas, tão grandioso. Hoje ainda, quando você vê aquela imagem dos aviões batendo nas torres, as pessoas param. Né? Já são 10 anos depois. Então você não consegue esquecer isso.